Capítulo 10. Os conselheiros do Judenrat de Arthur Rosenzweig, que ainda se consideravam guardiães da saúde, do bem-estar e da ração de pão dos internos do gueto, fizeram ver à polícia judaica do gueto que eram também servidores públicos. A sua tendência era contratar homens com passivos e com alguma instrução. Embora na sede da SSAO fosse considerada como apenas uma força de polícia auxiliar, que recebia ordens como qualquer outra força policial, não era essa a imagem que a maioria dos membros da OA fazia de si mesma. Não pode ser negado que à medida que o tempo passava, nos guetos, o membro da OA ia se tornando cada vez mais um objeto de suspeita, um suposto colaboracionista. Alguns homens da OA transmitiam informações a grupos da resistência e desafiavam o sistema, mas talvez a maioria deles julgasse que a sua própria existência e a de suas famílias dependia cada vez mais da cooperação dada à SS. Para os homens honestos, a OA iria tornar-se um elemento de corrupção. Para Scrooge, representava uma oportunidade. Mas em seus primeiros meses de atividade em Cracóvia, a OA parecia ser uma força benigna. Uldek Pfefferberg poderia ser citado como um exemplo da ambiguidade de se pertencer à OA. Quando, em dezembro de 1940, foi abolida toda a instrução para os judeus, mesmo a organizada pelo Judenrat, Uldek tinha aceito um emprego de controlador das filas de espera, cuidando também do livro de apontamentos no escritório do Judenrat. Era um emprego de meio expediente, mas lhe dava o pretexto de poder se movimentar em Cracóvia com uma certa liberdade. Em março de 1941, foi fundada a OA com o objetivo declarado de proteger os judeus, que entravam no gueto do Podgorze, vindos de outras partes da cidade. Uldek aceitou o convite de pôr na cabeça o boné da OA. Ele acreditava compreender a finalidade da força policial, não era apenas para garantir um comportamento racional dentro dos muros do gueto, mas também para conseguir aquele grau correto de relutante obediência tribal que, na história do judaísmo europeu, tem tendido a fazer com que os opressores se retirem mais rapidamente, tornem-se menos atentos, a fim de que, nos intervalos de sua desatenção, a vida volte a ser mais viável. Ao mesmo tempo que Pfefferberg usava o seu boné da OA, ele transava mercadorias ilegais, artigos de couro, joias, peles, moeda corrente, para dentro e para fora do portão do gueto. Conhecia um astmeister do portão, Oswald Bosco, um policial que se tornara tão rebelde ao regime que permitia a entrada de matérias-primas do gueto para serem transformadas em mercadorias, roupas, vinho, ferragens, e depois deixava que as mercadorias saíssem para ser vendidas em Cracóvia, tudo sem sequer cogitar de suborno. Ao deixar o gueto, com os funcionários do portão, os Chmauzoniks, ou os informantes rondando pelas imediações, Pfefferberg retirava a faixa judaica do braço em algum beco discreto e ia transar os seus negócios na Casimires ou no Centrum. Nos muros da cidade, acima das cabeças dos passageiros nos bondes, ele podia ler os cartazes do dia, anúncios de navalhas, os últimos editais de Noel sobre as penalidades para quem abrigasse bandidos poloneses, o slogan judeus, piolhos, chifre, o cartaz mostrando uma virginal polonesa oferecendo comida a um judeu de nariz adunco, cuja sombra era o diabo. Quem ajuda um judeu ajuda Satanás. Em fachadas de armazéns viam-se desenhos de judeus colocando ratos picados dentro de tortas, aguando leite, recheando pastéis com piolhos, amassando a farinha do pão com pés imundos. A existência do gueto estava sendo corroborada nas ruas de Cracóvia com cartazes executados por artistas do Ministério de Propaganda. E Pfefferberg, com ares de ariano, trafegava sob aqueles cartazes, carregando uma mala com roupas, joias e moeda corrente. O maior golpe de Pfefferberg se dera no ano anterior, quando o governador Frank retirara de circulação as cédulas de 100 e 500 zlotys e ordenara que as cédulas desses valores, ainda em circulação, fossem depositadas no Reich Credit Fund. Como um judeu só tinha permissão para trocar até 2.000 zlotys, isso significava que todas as cédulas guardadas, acima de 2.000, contra os regulamentos, não mais teriam valor algum. A não ser que o portador encontrasse alguém, com aspecto ariano e sem braçadeira, que se dispusesse a entrar nas longas filas de poloneses defronte do Reich Credit Bank para trocar o seu dinheiro. Pfefferberg e um jovem seu amigo sionista arrecadaram dos residentes do gueto algumas centenas de milhares de zlotys em cédulas banidas, saíram com uma mala cheia delas, e voltaram com a moeda de ocupação, descontando apenas os subornos que tinham tido de pagar à polícia polonesa no portão do gueto. Pfefferberg era um policial assim. Excelente pelos padrões do secretário Arthur Rosenzweig, deplorável pelos padrões da Pomorska. Em abril,
Oscar foi fazer uma visita ao gueto, por curiosidade e para falar com um joalheiro, a quem ele tinha encomendado 2 anéis. Encontrou o recinto mais superpovoado do que tinha imaginado, 2 famílias para cada cômodo, a não ser que se tivesse a sorte de ter um amigo no Judenrat. Havia no ar um cheiro de encanamentos entupidos, mas as mulheres se defendiam do tifo esfregando com força e fervendo as roupas nos pátios. O joalheiro confiou a Schindler que as coisas estão mudando, e que os receberam cacetetes. Quanto à administração do gueto, como a de todos os outros da Polônia, passara do controle do governador Frank para as mãos da seção 4B da SS, e a autoridade mais alta em todas as questões de judeus em Cracóvia era agora o Oberführer Julian Scherner, homem jovial de uns 45 a 50 anos que, em trajes civis e com óculos de lentes grossas, parecia um burocrata comum. Oscar conheceu em coquetéis alemães. Scherner falava muito, não sobre a guerra mas de negócios e investimentos. Era da espécie de funcionário muito comum nas categorias intermediárias da SS, um folgazão, interessado em bebidas, mulheres e bens confiscados. Às vezes, se podia notar nele um sorrisinho de contentamento com o seu inesperado poder, com uma boca lambuzada de geleia como a de uma criança. Mostrava-se sempre sociável e infalivelmente impiedoso. Oscar podia perceber que Scherner era mais a favor de fazer os judeus trabalharem do que de matá-los, que desconsiderava regulamentos quando se tratava de lucro, mas que seguiria a linha geral da política da SS, fosse qual fosse o rumo que tomasse. Oscar não se tinha esquecido do chefe de polícia no Natal anterior, enviando-lhe meia dúzia de garrafas de conhaque. Agora que o poder do homem se expandira, o presente desse ano seria mais substancial. Era devido a essa transferência de poder, a SS tornara-se não apenas o braço da política mas também a sua formuladora, que, sob o sol de verão de junho, estava adquirindo uma nova natureza. Simplesmente, ao atravessar de carro o gueto, Oscar familiarizou-se com uma nova figura, um ex-vidraceiro chamado Sinti Spira, agora a figura mais influente na OD. Spira era de família ortodoxa e, tanto pelos seus antecedentes como por temperamento, desprezava os liberais judeus europeizados, que ainda faziam parte do Conselho do Judenrat. Recebia ordens não de Arthur Rosenzweig mas do Untersturmführer Brand da sede da SS do outro lado do rio. De suas confabulações com Brand, ele retornava ao gueto com mais instruções e mais poder. Brand pedia-lhe que organizasse e chefiasse uma seção política da OD, e para tanto ele recrutou vários amigos. O uniforme deles deixou de ser o boné e braçadeira e passou a ser uma camisa cinza, calças de montaria, cinto largo de couro e lustrosas botas SS. A seção política de Spira iria além da exigência de cooperação relutante, pois se encheria de homens venais, homens complexados, com ressentimentos secretos contra as desfeitas sociais e intelectuais recebidas no passado da comunidade judaica respeitável. Além de Spira, havia Zeno Spitz e Marcel Zellinger, Ignacy Diamond, o negociante Davi Guter, Forster e Gruner e Landau. Assim, iniciaram eles uma carreira de extorsões e passaram a fazer para a SS listas de habitantes insatisfatórios ou sediciosos do gueto. O Deck Pfefferberg queria agora livrar-se da força policial. Corriam rumores de que a Gestapo obrigaria todos os membros da OA a jurar fidelidade ao Führer, depois do que eles não teriam mais condições para desobediência. O Deck não queria compartilhar a profissão do camisa cinza Spirão de Spitz e Zellinger, encarregados das listas. Assim, dirigiu-se ao hospital na esquina de Oegeriska para falar com um bondoso médico chamado Alexander Bibestein, o médico oficial do Judenrat. O irmão de Bibestein, Marek, tinha sido o primeiro presidente do conselho e estava agora cumprindo pena na tenebrosa prisão de Montelupich por violação dos regulamentos sobre a moeda corrente por ter tentado subornar funcionários. Pfefferberg implorou a Bibestein que lhe desse um certificado médico, que o liberasse de pertencer à OD. Era difícil, respondeu Bibestein. Pfefferberg não apresentava sinal algum de doença. Ser-lhe impossível fingir que sofria de pressão alta. O Dr. Bibestein deu-lhe instruções sobre os sintomas de problemas da coluna. Pfefferberg passou a apresentar-se ao serviço muito curvado e usando uma bengala. Spira ficou indignado. Quando Pfefferberg havia pedido da primeira vez para ser dispensado da OD, o chefe de polícia declarara, como o comandante de alguma guarda de palácio, que a única maneira de sair da OD era na horizontal. No interior do gueto, Spira e seus ingênuos amigos estavam brincando de corpo de elite. Eram a legião estrangeira, eram os pretorianos.
Vamos mandá-lo para o médico da Gestapo, berrar Aspira. Bibestein, consciente do quanto o jovem Pfefferberg se sentia constrangido, instruíram muito bem. Waldeck sobreviveu à inspeção do médico da Gestapo e deu baixa da ORE, como portador de uma enfermidade, que impediria sua eficiência no controle das pessoas. Ao se despedir do seu funcionário graduado, Spira expressou todo o seu desprezo e sua inimizade. No dia seguinte, a Alemanha invadiu a Rússia. Oscar ouviu furtivamente a notícia, transmitida pela BBC de Londres, e compreendeu que o plano Madagascar estava agora encerrado. Muitos anos se passariam antes de haver navios disponíveis para uma solução daquelas. Oscar sentiu que o evento mudava a essência dos planejamentos da SS, pois agora por toda parte os economistas, os engenheiros, os planejadores de deslocamento de pessoas, os policiais de todas as categorias passariam a adotar não somente os hábitos mentais adequados a uma guerra prolongada, mas também as medidas mais sistemáticas para chegar a um império racialmente impecável. Capítulo 11. Numa viela da rua Lipoaí, dando fundos para a oficina da fábrica de esmaltados de Schindler, ficava a fábrica alemã de embalagens. Oskar Schindler, sempre irrequieto e desejoso de companhia, costumava, às vezes, ir até lá e conversar com o Treonderenstico Pastel, com o antigo proprietário e extraoficial gerente, Simon Geret. A fábrica de embalagens Geret passara a ser, havia cerca de 2 anos, a fábrica alemã de embalagens, segundo o arranjo habitual, sem pagamento de indenização e sem que houvesse qualquer documento assinado por Geret. A injustiça da transação não mais preocupava especialmente Geret. Era o que havia acontecido com a maioria das pessoas que ele conhecia. O que o preocupava era o gueto. As brigas nas cozinhas, a implacável promiscuidade da vida no gueto, o cheiro de suor, os piolhos que saltavam para sua roupa do casaco encebado de um homem com quem se cruzava numa escada. A senhora Geret, contou ele a Oscar, estava profundamente deprimida. Sempre estivera habituada ao conforto, era de uma boa família de Klepars, ao norte de Cracóvia. E pensar, expressou ela a Oscar, que com toda aquela madeira de pinho poderia construir uma moradia ali. E apontou para o terreno baldio atrás de sua fábrica. Os trabalhadores costumavam usar o espaço amplo para suas partidas de futebol. Grande parte do terreno pertencia à fábrica de Oscar, o restante a um casal polonês de nome Bielski. Mas Oscar não fez ver isso ao pobre Geret, ou disse que ele também se preocupava com aquele terreno baldio. Estava mais interessado na oferta insinuada de fornecimento de madeira. Acha que pode alienar tanta madeira assim? Perguntou Oscar. Claro, replicou Geret. É só uma questão de escrita. Os dois estavam junto à janela do escritório de Geret, olhando para o terreno baldio. Da oficina vinha o ruído de marteladas e de uma serra. Eu odiaria perder contato com esse local, disse Geret. Odiaria desaparecer em algum campo de trabalhos forçados e ter de pensar de longe o que aqueles imbecis estariam fazendo aqui. Deve compreender isso, não é, Schindler? Um homem como Geret não podia prever libertação alguma. Os exércitos alemães davam a impressão de estar desfrutando ilimitados êxitos na Rússia, e até mesmo a BBC parecia pouco inclinada a acreditar que eles estavam avançando para um abismo fatal. As encomendas da Inspetoria de Armamentos para cozinhas de campo não cessavam de chegar à mesa de Oscar, com os cumprimentos do general Julius Schindler no final, acompanhados de telefonemas de congratulação de oficiais graduados. Oscar aceitava as encomendas e as congratulações como de direito, mas sentia um prazer contraditório com as cartas irritadas que o pai lhe escrevia para celebrar a reconciliação. Não vai durar, dizia Schindler pai. O homem, Hitler, não tem condições de durar. A América acabará se voltando contra ele. E os russos? Meu Deus, será que ninguém se deu ao trabalho de fazer ver ao ditador que lá existem incontáveis hordas daqueles bárbaros ímpios? Oscar, sorrindo com as cartas, não se deixava perturbar pelos sentimentos conflitantes, a satisfação comercial dos contratos da Inspetoria de Armamentos e o prazer mais íntimo com as cartas subversivas do pai. Oscar depositava no banco em nome do pai uma quantia mensal de 1000 RM, em honra do amor filial e da subversão, e também pela alegria da generosidade. O ano pareceu-lhe passar rápido e quase tranquilo. Horas de trabalho mais longas do que nunca, festas no Cracóvia Hotel, rodadas de bebidas no clube de jazz, visitas ao luxuoso apartamento de Klonowska. Quando começaram a cair as folhas do outono, Schindler se espantou com a rapidez com que o ano se escoara. A impressão de que o tempo voara era crescida pelo verão tardio e agora pelas chuvas outonais, que chegavam mais cedo do que de costume.
As estações alteradas iriam favorecer os soviéticos e afetariam a vida dos europeus. Para R. Oskar Schindler, instalado na rua Lipoa, as mudanças de tempo continuavam apenas mudanças de tempo. Então, no final de 1941, Oskar de repente foi preso. Alguém, um dos funcionários poloneses da expedição, um dos técnicos alemães da seção de munições, era difícil saber, fora a rua Pomorska, prestar informações e o denunciara. 2 homens da Gestapo, em trajes civis, chegaram certa manhã na rua Lipoa e bloquearam a entrada com seus Mercedes, como se tensionassem liquidar com todo o comércio da Himalaya. Em cima, diante de Oskar, eles exibiram mandados de prisão que os autorizavam a requisitar todo o seu cadastro comercial. Mas, ao que parecia, não tinham nenhuma experiência naquele ramo. Exatamente, quais são os livros que querem? Perguntou-lhe Schindler. Livros caixa, disse um. Os seus principais livros razão, disse o outro. Foi uma prisão calma, eles conversaram com Klonowska, enquanto Oskar foi apanhar seus livros de contabilidade. Foi-lhe concedido tempo para anotar num bloco uns tantos nomes, supostamente de pessoas com quem Oskar tinha encontros marcados para aquele dia e que agora teriam de ser cancelados. Lendo-os, Klonowska compreendeu que era uma lista de gente com quem ela devia entrar em contato para ajudá-lo a ser solto. O primeiro nome na lista era o do Berfurer Julian Scherner, o segundo, Martin Platt da Apoeira em Breslau. Este último implicava um telefonema interurbano. O terceiro nome pertencia ao supervisor Dozie Fazer, o bêbado veterano do exército, Franz Bosch, que Schindler presenteara com uma grande quantidade de utensílios domésticos. Debruçando-se sobre o ombro de Klonowska, sobre seus cabelos louros arrumados no alto da cabeça, ele sublinhou o nome de Bosch. Homem influente, Bosch conhecia e aconselhava todos os altos funcionários que participavam do mercado negro de Cracóvia. E Oskar sabia que a sua prisão tinha a ver com o mercado negro, cujo perigo consistia em sempre poder encontrar algum funcionário disposto a ser subornado, mas nunca poder prever a inveja de algum dos próprios empregados do funcionário. O quarto nome da lista era o do diretor alemão da Ferrung de Sosnowiec, a companhia onde Schindler adquiriu seu aço. Esses nomes eram um conforto, pensava ele, ao ser conduzido no Mercedes da Gestapo para a rua Pomorska, a mais ou menos 1 quilômetro do Centrum. Eram uma garantia de que não iria desaparecer sem deixar vestígio. Não se sentia, portanto, tão indefeso quanto os 1000 habitantes do gueto que haviam sido arrebanhados de acordo com as listas de Shakespeare e conduzidos sob as gélidas estrelas do advento para os vagões de gado na estação Prokofiev. Oskar tinha bons pistolões. O complexo da SS em Cracóvia era um imenso edifício moderno, sombrio, mas não tão portentoso quanto a prisão de Montelupich. Contudo, mesmo que não se acreditasse nos rumores de torturas ali praticadas, o edifício assustava o preso assim que ele penetrava naquela vastidão, com os seus corredores kafkianos, com a ameaça muda dos nomes dos chefões inscritos nas portas. Ali estavam instalados o escritório principal da SS, a sede da Polícia de Ordem, de Kripo, Sipo e Gestapo, da Economia e Administração da SS, do Corpo de Funcionários, de Questões Judaicas, de Raça e Remoção, do Tribunal SS, de Operações, de Serviço SS do Reichskommissariat para o Fortalecimento do Germanismo, do Departamento de Assistência aos Alemães Étnicos. Em algum setor naquela colmeia, um homem de meia-idade da Gestapo, que parecia ter um conhecimento mais preciso de contabilidade do que os oficiais que haviam efetuado a prisão, começou a interrogar Oskar. O jeito do homem era de quem estava achando aquilo meio divertido, como um fiscal alfandegário que descobre que um passageiro suspeito de estar contrabandeando moedas, na realidade contrabandeou apenas plantas para sua tia. Disse a Oskar que todas as empresas relacionadas com a produção dele que estavam sob fiscalização. Oskar não acreditou, mas ficou calado. Schindler devia compreender, acrescentou o homem da Gestapo, que indústrias ligadas ao esforço de guerra tinham a obrigação moral de reservar todo o seu produto para um tão grande empreendimento, e evitar prejudicar a economia do governo geral com transações ilegais. Com aquele seu modo peculiar de falar, Oskar resmungou algumas palavras, que poderiam significar ao mesmo tempo ameaça e displicência. Está insinuando, Westmeister, que há informações de que a minha fábrica não está preenchendo as suas cotas. O senhor vive muito bem, contrapôs o homem, mas ostentando um sorriso condescendente, como se não houvesse objeção quanto a isso, como se fosse admissível que industriais importantes levassem boa vida.
E, tratando-se de qualquer um que viva bem, temos de ter a certeza de que o seu padrão de vida é inteiramente resultado de contratos legais. Oscar abriu um sorriso para o homem da Gestapo. Quem quer que lhe tenha denunciado o meu nome é um imbecil e está fazendo o senhor perder seu tempo. Quem é o gerente da DEF? Perguntou o homem da Gestapo, ignorando o comentário de Oscar. Abraham Banquer. Judeu? Claro que é. A fábrica pertencia a parentes dele. Aqueles dados pareciam corretos, concluiu o homem da Gestapo. Mas se fossem necessárias outras informações, ele presumia que a Banquer estaria apto a fornecê-las. Está querendo dizer que vai me deter aqui? Perguntou Oscar e começou a rir. Afianço-lhe que, quando eu estiver rindo com o Berfurer Scherner a respeito deste incidente, eu lhe direi que o senhor me tratou com a maior cortesia. Os dois que tinham efetuado a prisão levaram-no para o segundo andar, onde ele foi revistado e lhe foi permitido ficar com os cigarros e 100 zlotys para algum pequeno luxo. Depois o trancaram num quarto, um dos melhores disponíveis, presumiu Oscar, equipado com pia vaso sanitário e cortinas empoeiradas na janela de grades, a espécie de quarto em que trancafiavam dignitários que estavam sendo interrogados. Se o prisioneiro fosse posto em liberdade, não poderia queixar-se de um quarto como aquele nem tampouco descrevê-lo em termos entusiásticos. E, se ficasse apurado que ele era um traidor, sedicioso, ou praticante de crime contra a economia, então, como se no assoalho do quarto se tivesse aberto um alçapão, ele se veria numa cela de interrogatório, sentado imóvel e sangrando, espécie de baia, que eles apelidavam de bonde, esperando ser transferido para Montelupiche, onde os prisioneiros eram enforcados em suas celas. Oscar fitou a porta. Quem quer que ponha a mão em mim, prometeu ele a si mesmo, eu farei com que seja mandado para a frente russa. Não sabia esperar com paciência. Após uma hora, bateu na porta e deu ao FEM-SS que o atendeu 50 zlotys para lhe comprar uma garrafa de vodka. A quantia era, naturalmente, 3 vezes o preço da bebida, mas era esse o método de Oscar. Mais tarde, no mesmo dia, graças às providências tomadas por Klonowski e Ingrid, uma sacola de objetos de toalete, livros e pijamas chegaram à cela. Trouxeram-lhe uma excelente refeição com meia garrafa de vinho húngaro e ninguém apareceu para incomodá-lo ou fazer-lhe uma pergunta sequer. Oscar presumiu que o contador continuava curvado sobre os livros da Himalaya. Ele teria gostado de ter ali um rádio para ouvir as notícias da BBC sobre a Rússia, o Oriente e o novo combatente, os Estados Unidos. Teve a impressão de que, se pedisse aos seus carcereiros, eles eram bem capazes de lhe arranjar um rádio. Esperava que a Gestapo não tivesse invadido o seu apartamento da rua Strzeleckiego e se apoderado de objetos e joias de Ingrid. Quando finalmente adormeceu, chegara já ao ponto em que estava ansioso por se ver diante dos seus inquisidores. Pela manhã, trouxeram-lhe uma boa refeição, arenque, queijo, ovos, pãezinhos, café, e ele continuou não sendo incomodado. Só então o auditor SS de meia-idade, carregando seus livros de contabilidade, veio vê-lo na cela. O auditor desejou-lhe bom dia. Esperava que Oscar tivesse passado uma noite confortável. Não houvera tempo de se fazer mais do que um exame superficial dos livros de Schindler, mas ficara decidido que um cavalheiro que gozava de tanto prestígio junto a pessoas influentes no esforço de guerra não precisava por enquanto ser interrogado mais minuciosamente. Acrescentou que tinha recebido certos telefonemas. Ao agradecer ao SS, Oscar estava convencido de que sua liberação era temporária. Recebeu os livros de contabilidade e lhe foi devolvido todo o seu dinheiro no balcão de recepção. Fora, Klonowski o esperava, radiante. Suas providências tinham rendido aquele resultado. Schindler, livre da terrível SS, envergando seu jaquetão e sem o menor arranhão. Ela o conduziu até o seu Adler, que lhe haviam permitido estacionar do lado de dentro do portão. O ridículo cãozinho Pudley estava sentado no banco traseiro. Capítulo 12. A menina chegou na moradia dos Drisner, situada no lado leste do gueto, no final de uma tarde. Fora trazida de volta a Cracóvia pelo casal polonês que estivera cuidando dela no campo. Haviam conseguido convencer a polícia azul polonesa, postada no portão do gueto, que lhes permitisse entrarem ao negócio, e a menina passou como filha deles. Eram gente decente, estavam envergonhados por a terem trazido do campo de volta a Cracóvia e ao gueto. Era uma menina tão boazinha, tinham se afeiçoado a ela. Mas não era mais possível conservar no campo uma criança judia.
As autoridades municipais, independentemente da SS, ofereciam até 500 lotes por cada judeu traído. Havia o perigo dos vizinhos. Não se podia confiar nos vizinhos. E, então, não somente a criança estaria em perigo, mas todos eles. Santo Deus! Havia zonas em que os camponeses saíam à caça de judeus, armados de foices e ancinhos. A menina não parecia sofrer demais com a esqualidez do gueto. Sentada a uma mesinha, comia meticulosamente o bico de pão que a senhora Dresner lhe oferecera. Aceitava todas as palavras carinhosas que lhe diziam as mulheres que partilhavam a cozinha. A senhora Dresner notou a estranha atitude precavida da criança em todas as suas respostas. Tinha, porém, suas vaidades e, como é comum em crianças de 3 anos de idade, uma paixão pela cor vermelha. Assim, ali estava com seu gorrinho vermelho, capote vermelho e botinhas vermelhas. O casal de camponeses fazia-lhe as vontades. A senhora Dresner começou a conversa falando sobre os verdadeiros pais da menina. Estavam também vivendo, na realidade, se escondendo, no campo. Mas, explicou a senhora Dresner, em breve estariam de volta a Cracóvia e ao gueto. A criança abanava a cabeça, mas não parecia ser por timidez que se mantinha calada. Em janeiro, seus pais haviam sido arrebanhados, de acordo com uma lista fornecida a SS por Spiraí, enquanto estavam sendo conduzidos em filas para a estação de Prokocim. Tinham passado por entre uma turba de poloneses vociferantes, adeusinho, judeus. Haviam, porém, conseguido se esgueirar para fora da coluna, como se fossem 2 honestos cidadãos poloneses atravessando a rua para ver a deportação de inimigos sociais, e tinham se reunido à turba, gritando eles próprios um pouco, e depois se afastado e fugido para o campo. Agora também eles não se sentiam mais seguros no campo e intencionavam penetrar clandestinamente em Cracóvia durante o verão. A mãe de Chapeuzinho Vermelho, como haviam apelidado a garota os filhos do casal Dresner, ao voltarem da cidade para casa, após o trabalho, era prima irmã da senhora Dresner. Logo a jovem Danka, filha da senhora Dresner, voltou também do seu trabalho de faxineira na base aérea da Luftwaffe. Danka ia fazer 14 anos, mas era alto bastante para já ter recebido seu Kenkart, carteira de trabalho, o que lhe permitia trabalhar fora do gueto. Ficou encantada com a esquiva menina. Genia, conheço sua mãe, Eva. Nós duas costumávamos fazer compras juntas e ela me comprava doces na confeitaria na Rua Braca. A menina manteve-se sentada, não sorriu, fixou os olhos num ponto vago. Moça, está enganada. O nome de minha mãe não é Eva. É Jasa. E continuou citando os nomes da fictícia genealogia polonesa, que a haviam feito decorar, tanto seus pais como o casal de poloneses, para o caso de ela ser interrogada pela Polícia Azul ou pela SS. A família pareceu perplexa com a excepcional esperteza da criança e, embora achando aquilo horrível, não quiseram corrigi-la, pois era bem possível que, naquela mesma semana, o embuste fosse uma arma essencial de sobrevivência. À hora do jantar, Idek Schindel, o tio da menina, um jovem médico do hospital do gueto na rua Egeeriska, apareceu em casa dos Dresner. Era o alegre, brincalhão, carinhoso tio, de que uma criança necessita. Ao vê-lo, Jania tornou-se uma criança, levantando-se da cadeira e correndo para ele. Se o seu tio estava ali, chamando aquela gente de primos, então eram mesmo primos. Agora ela já podia admitir que tinha uma mãe chamada Eva e que os seus avós não se chamavam realmente Ludwig e Sofia. Então o senhor Judas Dresner, funcionário de compras da fábrica Bosch, chegou em casa, e a família ficou completa. O dia 28 de abril era aniversário de Schindler, e em 1942 ele comemorou a data como um filho da primavera, ruidosamente, prodigamente. Foi um grande dia na DEF. O diretor levou para a fábrica um raro pão branco, sem se preocupar com despesas, para ser servido com a sopa do meio-dia. Os festejos se estenderam pelo escritório geral e a oficina nos fundos da fábrica. Oskar Schindler, o industrial, desfrutava o sabor suculento da vida. O seu 34º aniversário começou a ser comemorado desde cedo, na Emalia. Schindler atravessou assintosamente o escritório geral sobraçando 3 garrafas de conhaque, para bebê-las com os engenheiros, contadores, projetistas. Os funcionários da contabilidade e do pessoal ganharam uma profusão de cigarros e, no decorrer da manhã, as dádivas já tinham chegado ao andar da oficina. Um bolo veio da confeitaria e Oscar partiu sobre a mesa de Klonowska.
Delegações de trabalhadores judeus e poloneses começaram a entrar no escritório para dar-lhe os parabéns e ele beijou efusivamente uma jovem chamada Kucharska, cujo pai fizera parte do parlamento polonês antes da guerra. Apareceram então outras judias. Os homens trocavam apertos de mão e até Stern veio da comissão de melhoramentos, onde agora trabalhava, para apertar formalmente a mão de Oscar e se ver envolvido num abraço de quebrar costelas. À tarde alguém, provavelmente o mesmo insatisfeito da vez anterior, contatou Pomorska e denunciou Schindler por transgressões às leis raciais. Seus livros de contabilidade podiam suportar uma investigação, mas ninguém teria como negar que ele era um beijador de judeus. A maneira como ele foi preso dessa vez pareceu mais profissional do que a anterior. Na manhã do dia 29, um Mercedes bloqueou a entrada da fábrica e dois homens da Gestapo, com um ar mais seguro do terreno em que pisavam do que os dois primeiros, encontraram-no quando atravessava o pátio da fábrica. Fora acusado de infringir as provisões da lei de raça e reajustamento e pediram-lhe que os acompanhasse. Não havia necessidade de ele ir primeiro ao seu gabinete. Os senhores têm uma ordem de prisão? Não precisamos disso, foi a resposta. Oscar deu-lhes um sorriso. Os cavaleiros deviam compreender que, se o levassem sem uma ordem expressa, iriam se arrepender. Estas palavras foram ditas num tom displicente, mas ele podia perceber pela atitude firme dos dois que a ameaça tinha se concretizado e focalizado, depois da detenção meio cômica do ano anterior. Da última vez, a conversa da rua Pomorska tinha decorrido sobre questões econômicas e suas possíveis irregularidades. Desta vez, estava-se lidando com uma lei grotesca, a lei do intestino grosso, decretos do lado negro do cérebro. Assunto grave. Teremos de correr o risco do arrependimento, respondeu um deles. Oscar avaliou a segurança da atitude, a perigosa indiferença que demonstravam a seu respeito. Um homem de recursos, com recentes 34 anos de idade. Numa manhã de primavera, replicou-lhes, posso dispor de umas poucas horas para um passeio de carro. Procurou tranquilizar a si mesmo, pensando que de novo seria confinado numa daquelas celas civilizadas na Pomorska. Mas, quando enveredaram pela rua Kolejoa, percebeu que dessa vez seria a prisão de Montelupiche. Gostaria de falar com um advogado, disse ele. Mais tarde, respondeu o homem que estava ao volante. Oscar sabia, acreditar na palavra de um dos seus companheiros de rodadas de bebida, que o Instituto de Anatomia Jagel recebia cadáveres de Montelupiche. O muro do local estendia-se por todo um comprido quarteirão e a tenebrosa igualdade das janelas do terceiro e quarto andares podia ser vista do assento traseiro do Mercedes. Passando pelo portão principal e por baixo de uma arcada, chegaram a uma sala onde um funcionário da SS falava muito baixo, como se vozes altas fossem provocar ecos ensurdecedores ao longo dos corredores estreitos. Confiscaram-lhe todo o dinheiro, mas lhe disseram que, enquanto estivesse preso, receberia 50 zlotys por dia. Não, responderam os SS, ainda não estava na hora de se comunicar com um advogado. Eles partiram. No corredor, sob guarda, Oscar ficou de ouvido atento a ecos de gritos que, naquele silêncio de convento, pudessem vazar pelas frestas